projeto de emenda à Constituição 66/2023. Quanta maldade contra os servidores públicos. PEC 66. A verdade que eles não querem que você saiba. Introdução. Seremos bem pedagógicos ao explicar a PEC 66/2023, que trata da prorrogação dos pagamentos precatórios para até 25 anos. Tudo isso? Fato que mantém as desigualdades entre as instituições que podem reagir contra discriminações, quase sempre os credores da iniciativa privada, e os que só podem por meio de greves, de difícil consecução, diga-se, quais sejam os servidores públicos chamados pejorativamente Barnabés, ou seja, nós. O que significará que aqueles servidores gozando desse direito e tiverem relatividade provecta, deixarão esses valores a netos e bisnetos. Isso se passados esses 25 anos, nossos desilustrados congressistas não prolongarem esses pagamentos para alguns outros 25. Duvidam? Tínhamos o Estado patrão, mas a partir dessa excrescência legislativa, se aprovada, passaremos a ter o Estado ladrão dos direitos dos servidores públicos. Quem tem culpa no cartório? E os responsáveis, chefiados pelos poderosos chefões Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, por mais esses despauterios legislativos, têm nome e endereço, posto estarem eles todos encastelados no Congresso Nacional, na sua pior composição em todos os tempos dessa instituição. Aliás, instituição que fora um dia defensora dos direitos dos cidadãos e que hoje se pretende a seus interesses particulares por meio de suas manobras indecentes, entre as quais orçamentos secretos, emendas PIX, com seus escândalos na aplicação fraudulenta nos seus currais eleitorais, garantindo a essa caterva perene reeleições para manter um estado de coisas degradantes, cotidianamente noticiado nos meios de comunicação. Estamos mentindo? Queremos lembrar que a PEC 66/2023, idealizada pelo poderoso chefão do Senado e formalizada por seus apaniguados da Casa, tem a finalidade de atender municípios perdulários, visando pura e simplesmente facilitar a vida de prefeitos gastadores, sempre endividados com o governo federal. Com que intenção o poderoso chefão ofereceu essa benesse aos alcaides? Objetivando garantir-lhe o apoio de sua futura candidatura ao governo de Minas em 2026. Não por outra razão. Lembro que a época, 2023, em que o poderoso chefão propôs essa anistia às prefeituras, fora ele objeto de fortíssimas verrinas em editorial do jornal Estado de São Paulo, sobre as quais ficou da moita, a fim de voltar à carga neste outubro de 2024 e com grande êxito, diga-se. Em princípio, a ideia da PEC 66 trataria apenas do calote dos municípios em seus bilhões de débitos previdenciários junto ao governo federal. Mas, aproveitando a oportunidade, por que não tungar também os servidores públicos desarmados, credores dos precatórios, que não só atenderiam aos interesses dos municípios, como também dos estados e governo federal? O bem engendrado plano da PEC 66 para o assalto definitivo nos precatórios devidos aos servidores públicos. Na verdade, o inciso 23 do artigo 100 da PEC 66, o que já era muito ruim, determinava que os pagamentos de precatórios devidos pelas fazendas municipais aos servidores estariam limitados a 1%, 2%, 4%, 5% da receita corrente líquida, sempre do exercício financeiro anterior a partir de 2025. Explicando esses pagamentos municipais, para não dizer o não pagamento deles. Essas alíquotas de 1%, 2%, 4%, 5% da receita corrente em anos sucessivos, a partir de 2025, aplicando-se os 25 anos estabelecidos pela PEC 66, significaria que as autoridades protelariam esses pagamentos até 2050. Ou seja, admitindo-se que o município arrecade um líquido de R$1 milhão, apenas restaria 10 mil para o pagamento dos precatórios dos servidores públicos. O mesmo cálculo para o pagamento de precatórios para os 2%, 4%, 5% valeria também
para os estados e governo federal. Na exposição de motivos sobre a PEC 66, ficava claro que a maldade contra os servidores credores dos precatórios seria apenas relativa aos municípios. Portanto, a PEC, enfatizamos, se referia tão somente aos municípios. Contudo, na calada da noite, mas nem tanto como fazem os malandros, uma emenda exarada naquela abstrusa Comissão de Constituição e Justiça introduziu no projeto de lei o direito ao calote aos precatórios devidos aos servidores, aos estados e governo federal, que correndinho irá abraçá-lo, sem mais delongas, quando aprovado pelo Congresso. Lembramos que a bancada senatorial do humanista governo Lula, que, como todos sabemos, iniciou as malfadadas reformas da Previdência em 2003, muito amigo de seus servidores, aprovou a PEC, ao que se sabe, com as bênçãos do presidente, por suposto, e com louvor. Por outro lado, estados e municípios que não compactuaram com as maldades da reforma da Previdência estão obrigados pela PEC 66/2023 a introduzi-las em suas previdências, sob pena de corte de verbas a eles devida. A que maldades estamos nos referindo? Artigos ligados ao aumento de tempo de serviço para aposentadoria, pensões reduzidas a 50% sobre os valores anteriormente pagos, aumento das alíquotas de contribuições previdenciárias, entre outras, implantadas pelo governo do Dória, 2018-22, para a infelicidade dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado de São Paulo, cada vez mais empobrecidos. Concluindo. Como sabemos, são inúmeros os percalços funcionais envolvendo as pessimamente remunerados servidores do Poder Executivo do país, quando ainda lhes são sonegados direitos mediante medidas espúrias que não os reconhecem, prejudicando-os, mas cujas ações judiciais vitoriosas acabam por transformar-se em precatórios que lhes trazem reparações financeiras. Vem o Senado e aprova a PEC 66/2023, que lhes compromete o pouco que lhes é devido por justiça, prolongando os prazos de 25 anos para pagamento, o que não deixa de ser quase um tempo incerto e não sabido, se considerarmos as intercorrências em desfavor dos servidores durante esse período. Que fazer diante de tanta injustiça para com o baixo escalão dos servidores públicos do Poder Executivo? A PEC 66/2023 ainda não é uma realidade. Somente foi aprovada no Senado Federal, devendo ser levada à aprovação na Câmara Federal, sem necessidade da sanção do presidente da República, por ser um projeto de emenda à Constituição de iniciativa do Congresso. Mas alguém acredita que Lula a vetaria? Portanto, resta-nos algum tempo para tentar impedir esse absurdo legislativo. A UDEMO e demais entidades do magistério e funcionalismo público vem pressionando os deputados federais no sentido de demovê-los de votar contra essa maléfica PEC, que poderá praticamente fazermos esperar o ano de 2050 para receber os precatórios, que milhares de nós têm o direito líquido e certo. Os colegas votaram nos deputados federais de sua preferência em 2022. Portanto, este é o momento de cobrar sua lealdade para com seus eleitores, servidores públicos. Faça-os lembrar de suas obrigações para com seus eleitores, servidores públicos, sempre maltratados pelos poderosos de plantão, que neste episódio ameaçam roubá-los no pouco a que têm direito. Vamos resistir a mais essa maldade, fazendo-os pelos meios que estão ao nosso alcance. Telegramas, contato com deputados federais de suas regiões, do Estado de São Paulo, entre outras ações que lhes ocorrerem no sentido de convencê-los a não votar nessa insidiosa PEC 66/2023, que tantos prejuízos trarão aos servidores públicos ativos e aposentados. Estas são as exigências que não querem calar. Obrigado, colegas, e até o próximo PPA.